Se já acompanhas o Entre Linhas há algum tempo, eu penso que tu já tenhas notado que eu me deixo levar ao falar sobre o comportamento humano e também sobre as lições morais que cada livro pode trazer. E por isso mesmo é que hoje vamos falar sobre antropologia, esta ciência, este estudo do comportamento humano. E para isso eu conto com Lidis Meyer, que tem pós-doutorado em Antropologia e História pela Universidade de São Paulo, é também pós-doutoranda em Estudos de Globalização pela Universidade Aberta de Lisboa e atualmente é docente no mestrado em Ciências das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Lidis, este estudo científico da humanidade, que a Lidis está bastante à vontade com esse estudo científico, é o estudo do comportamento humano que, por sua vez, também se entende no estudar as culturas, as sociedades, as línguas, e acaba por nos ajudar muito a saber como funciona a nossa sociedade, mas principalmente aquilo que veio antes, ou seja, ajuda-nos a ter um pouco mais de atenção à história que nos antecedeu. No caso da Lidis, nós podemos ver também no seu blog que tem como apresentação 2 trechos de Rousseau, e já agora permita-me recitá-los aqui, mas apenas uma parte, que diz: o que será preciso para observar os homens? Rousseau, obviamente, dá a resposta, e essa resposta está também no seu blog, mas agora sou eu que lhe faço essa pergunta. O que é para si preciso para observar os homens? Ana Margarida, na verdade, quando você me faz essa pergunta sobre Rousseau, me leva a pensar realmente acerca da necessidade que temos de nos colocarmos no lugar do outro para conseguirmos entender não só o outro, como entendermos a nós mesmos. E é isto que Rousseau também diz. Ele é um dos primeiros a defender a necessidade de desenvolvermos a alteridade, ou a empatia. Rousseau usa o termo piedade, que é o mesmo termo que o apóstolo Paulo usa, mostrando que nós, seres humanos, precisamos desenvolver a piedade pelos outros, ou esse olhar onde conseguimos ver no outro uma imagem e semelhança de Deus, mas também uma imagem e semelhança nossa. Assim como o outro é uma imagem nossa, assim nós também somos uma imagem do outro. E assim conseguimos percebermos melhor e perceber o outro melhor. Então, acredito que esta é a grande questão que a antropologia levanta, né? Essa necessidade de podermos observar o outro diferente e perceber no outro, no diferente, algo não tão diferente assim, algo muito próximo a nós mesmos. E assim conseguimos também não só convivermos melhor em sociedade, como também compreendermos melhor a nossa sociedade. Fantástico. E nestes anos todos, o que é que mais tem fascinado a Lidis quando se aprofunda nas suas pesquisas em relação à humanidade? Porque dá-me sempre a sensação que a Lidis tem de se concentrar em certos períodos da história e sempre num contexto específico. Estou errada ou é isso que se passa mesmo? Na verdade, não é, Ana Margarida, nesses mais de 20 anos de pesquisa, eu já me dediquei a diversas áreas da antropologia. Neste Já foi momento, né, bastante. atualmente, eu estou mais focada na área de antropologia bíblica, que é o estudo da Bíblia aos olhos da antropologia cultural e da antropologia da religião. Então, Uhum. tenho desenvolvido muito material nessa área, né, no caso, cursos, publicado artigos, realizado estudos, palestras, porque é uma área muito carente de material, principalmente carente de material em português. É uma Uhum. área existente nos Estados Unidos, mas aqui em Portugal até temos algum material publicado, e no Brasil é quase nulo, quase nenhum material. Então, tenho me dedicado bastante a esse tipo de pesquisa, né? Minha página, como a Ana Margarida citou, né, que é lidsemer.pro, é possível até baixar esses artigos, ler e conhecer mais a respeito dessa área nova, né, em português, que é a área de antropologia bíblica, que é uma área essencial para estudos de exegese, essencial para entender a Bíblia e desenvolver estudos de teologia. Fantástico, eu acho que isso até serviria, acho, não tenho a certeza, de uma boa ferramenta para quem, por exemplo, é pastor,
precisa dar os seus sermões na igreja, eu acho que isso até seria uma excelente ferramenta para construir esses sermões. E já agora, Mais do que Lídia, boa, é essencial. olha, é aí mesmo, a palavra certa é essa, essencial. E já agora, de todos os livros que a Lídia já escreveu, qual é que é o seu predileto? E com isto o que é que eu quero dizer? Aquele que a Lídia conseguiu e viu que conseguiu aquilo que queria, que pretendia, ou seja, chegou ao seu objetivo. Qual foi? Da mesma forma como a gente não tem filho predileto, ainda não temos livros prediletos também. Livros Será? são como estudo. Eles nascem da nossa paixão pelo estudo, e então não tem jeito de escolher um predileto, né? Cada um deles é especial a seu modo, cada um trata um assunto específico a seu modo. Agora, se a Ana Margarida me perguntasse, ainda quer escrever algum? Eu voltaria nesse assunto, realmente, sim. E mais do que querer, mais do que desejo, eu acho que é necessário, como eu disse, estar produzindo algum material nessa área de antropologia bíblica, faz parte dos meus próximos planos, para poder Uhum. ter esse material aqui em Portugal e no Brasil, de forma que as pessoas possam utilizá-lo para isso, para desenvolver estudos melhores, desenvolver sermões melhores, poder compreender o texto bíblico dentro do momento que ele foi escrito, histórico que ele foi escrito, da cultura na qual ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Para aí sim Uhum. podemos extrair as lições que esse texto pode nos trazer até hoje, no século XXI. E já agora, só para aguçar mais um pouquinho, de os que já escreveu, às vezes sente aquela necessidade de olhar para eles e ver, eu poderia ter agregado aqui mais alguma coisa, ou ali disse sempre pensou assim, não, já está, foi isto que eu me dediquei, eu consegui, pesquisei até ao fim, consegui aquilo que queria, agora próxima fase, nova pesquisa. Acho que todo pesquisador tem esse problema. Sempre que depois que publicamos, ou depois que defendemos uma tese, uma dissertação, sempre fica aquele gosto de que devia ter feito algo a mais. Nunca Uhum. estamos satisfeitos. Então, há a possibilidade de segundas edições, há sempre essa possibilidade. Né? Já houve livros que eu pude fazer uma segunda edição, com alguns acréscimos, e alguns que eu ainda pretendo fazer isso também, porque as pesquisas não acabam, não param. Então, Uhum. sempre há alguma coisa nova a ser acrescentada, e mesmo nesses livros, estando fechados, há sempre essa possibilidade de depois acrescentar algo. Sim. Então, eu posso dizer que sim. Então, podemos, acho que todos eles, todos eles sempre há vontade de depois acrescentar alguma coisinha a mais. Como a Lidie disse, como boa pesquisadora, fica sempre aquela vontade de deixar o gostinho a mais. Já falou aqui que toda a sua trajetória de pesquisa e os seus livros são muito embasados também, no comportamento humano, mas agora juntando também à fé. No caso, qual é que é o livro que a Lidice indica para os nossos ouvintes que nunca estiveram a par da antropologia e muito menos a par da antropologia misturada, vamos dizer assim, entre aspas, porque eu acho que misturada não é bem a palavra correta, mas é o que me ocorre agora, com a fé? Qual seria o livro, ou vá, pode ser um top 3 se entretanto um livro for muito complicado de mencionar, mas um top 3 de livros para deixar aqui o gostinho para os nossos ouvintes. Sejam fáceis de ser encontrados aqui em Portugal, por exemplo, e um livro de uma teóloga muito boa, que chama-se Mary Douglas, chamado Pureza e Perigo. Ele é das edições 70, né, Perspectivas do Homem. Esse é um livro que eu recomendaria, onde ela faz estudos sobre o livro de Levíticos, então muito interessantes para entender as questões de pureza, das questões das leis de Levíticos e leis da pureza. Outro livro que eu recomendaria também, fácil de encontrar aqui em Portugal, é um livro chamado Gênesis, das lendas e mitos da criação à fé no Deus Criador, de Alcindo Costa. Este é da Difusora Bíblica, também é um livro que entra nesta área de antropologia bíblica. Vamos pensar em mais um também ainda de Portugal. Ainda da Difusora Bíblica, eu recomendaria também o do Frei Herculano Alves, chamado Símbolos na Bíblia. Eu acho que já seriam 3 livros aqui em Portugal que os nossos ouvintes já começariam a entender um pouquinho de antropologia bíblica a partir deles. Muito bem, e no caso, esses livros também dariam para quem não é cristão, mas tem ali aquela curiosidade?
Com toda certeza, porque com certeza todos eles são temas que chamam a curiosidade de qualquer ser humano. O Gênesis, com certeza, é algo que chama a atenção. E questão de símbolos, como também as questões dos rituais de purificação judaicos, todos são temas interessantíssimos para cristãos e para não cristãos. Muito bem. Uma última pergunta, Lidice, porque a conversa está a ser muito boa. Ah, sei que a Lidice também leciona e, como tal, a Lidice não tem apenas alunos cristãos, não é? Porque a realidade aqui em Portugal é muito diferente da realidade do Brasil, porque alguns dos nossos ouvintes também são do Brasil. Então, como é que fica a questão de lecionar, tendo em conta que o público é variado, vamos dizer assim? É uma das coisas mais maravilhosas dos cursos que eu tenho dado aqui em Portugal. Porque, como o nosso público é realmente variado, não só em questões de gênero, quanto em questões de fé, questões de credo, de doutrina, é interessantíssimo como, ao final das aulas, a discussão que é estabelecida sobre os assuntos que foram lecionados enriquece demais o conteúdo, justamente porque temos várias perspectivas que são trazidas por esse público variado. Há cursos, por exemplo, onde nós tivemos não só católicos, como protestantes, como ateus, como também tivemos bruxas envolvidas no curso. E o que é gostoso é o fato de conseguimos ver no final do curso um padre dialogando com uma bruxa, dialogando com uma pastora, no mesmo pé de igualdade, no mesmo respeito, e assim aprendendo uns com os outros. Então, realmente, tem sido uma experiência muito agradável, uma experiência muito enriquecedora poder trabalhar com esse público tão variado, tão diverso. O Entre Linhas contou com a participação especial de Lidice Meyer e com a apresentação de Ana Margarida. Realização: RTM Portugal.